Olá, graça e paz. Vamos então para a mentoria número 2, aula número 4. Nós vamos continuar falando dos terafins e da sua influência. Você já percebeu que tem famílias que têm o mesmo espírito? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa dentro da família que ela tem um problema de familiaridade. Ela não consegue se familiarizar com os outros. Aqueles que eram normais, eles começam a corresponder à mesma influência. Então, ao invés de trazer essa pessoa para o âmbito familiar e fazê-la se sentir amada, querida, presente, elas o excluem. Então, o que significa isso? O mesmo espírito. A única coisa é que uns estão atacando e os outros estão se defendendo, mas pela mesma influência. Porque a influência do Senhor é exatamente oposta. O Senhor disse, se alguém te der um tapa, dê a outra face. Se alguém te obriga a andar 1 milha, ande 2. Então, essa é a influência de Cristo. A influência dos terafins, não. Ela quer trazer uma proteção para o lar. Uma proteção. Eu preciso me preservar. Preservar a minha saúde mental. Já ouviu essa frase? E dentro disso, as pessoas vão fazendo o quê? Se desgastando, tá? Como agir diante disso? Coloque na tua casa os princípios bíblicos. Lembre-se que os terafins, eles não são de espíritos familiares, territoriais. Eles são espíritos do lar. Eles falam no sentimento. E como que eles fazem isso? Trazendo cegueira espiritual, trazendo superstições. Eles alimentam as emoções, tá? Você pode observar que tudo aquilo que você tem trazido para dentro do teu coração não tem trazido solução. Todas as vezes que você começa a falar contrário àquilo que acontece dentro da tua casa, isso não te ajuda em nada. Tá? Eu conheço pessoas que falam há mais de 10 anos sobre o mesmo problema. E elas não entendem que, tentando me convencer que ela tem um problema em casa, não está resolvendo. A gente fala, traz a palavra de Deus para essa situação. Entende? Para de falar do problema e começa a restaurar o teu casamento. Para de falar do problema e começa a trazer a palavra de Deus, que é vida e ressurreição. Então, quando nós tiramos os nossos olhos dos terafins, daquela influência espiritual que está acontecendo ali dentro, nós bloqueamos que os nossos filhos possam viver essa influência no futuro. Através como? Através de um ensinamento bíblico, tirando as superstições. Porque é exatamente o que acontece, sabe? Às vezes você fala, mas eu não sou supersticiosa. Mas o teu filho tá te vendo fazer a campanha de 7 dias de vitória. Porque você não é vitoriosa? Tudo que Jesus fez na cruz não foi suficiente para você? Se os seus filhos olham para você e veem você fazendo 7 dias de vitória, eles olham e pensam, eu preciso me sacrificar um pouquinho mais para ter aquilo que Deus já conquistou por mim. Ao invés de você conquistar, ele estará sentado nos lugares celestiais. A ele se colocar aonde Deus o estabeleceu. O Senhor já nos chamou, Colossenses 1,13, ele me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E muitos de nós estamos ensinando os nossos filhos a buscar as bênçãos, quando na verdade o que você precisa mudar é o teu comportamento diante do mundo espiritual. Você já é vencedora, você já é escolhida, o Senhor te chamou para estar acima de principados e potestades. Mas o maior problema familiar que nós entendemos, e eu estava preparando essa aula, e eu me lembrei de um casal de discípulos que eu tenho, que são queridos e amados do Senhor. E eu, inclusive, vou encaminhar essa aula para eles. O que acontece? Ela fala assim para mim, né? Meu Deus, está acontecendo uma situação aqui, os demônios estão muito fortes, eu tive uma visão. E aí eu falo para ela, calma, Jesus já venceu. Aonde está escrito isso? Colossenses capítulo 2 diz que Jesus já expôs à vergonha todo principado e potestade. Ela vai para casa, ela volta com uma referência, passado um mês, eles me aparecem e falam assim, os dois. Gente, isso é incrível. Olha o que acontece quando o marido e a mulher são aliançados. Eles falam assim, porque a palavra de Deus fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Usando a própria palavra para evidenciar aquilo que eles concordam entre si. Ou seja, eles perderam uma grande oportunidade de avançar dentro de um propósito estabelecido por Deus, que é você ouvir aquilo que Deus está falando. Sabe, Deus está dizendo, ele já venceu, ele não está vencendo. É obviamente que Satanás está planejando aí. A palavra do Senhor fala que eles andam em nosso derredor procurando a quem possa tragar. Mas a mesma palavra, ela também diz que para cada um demônio existem 2 anjos te guardando e te livrando de todo mal. Entende? Então não adianta você querer usar a palavra para se autodestruir. A palavra não foi feita para isso.
A palavra de Deus, ela foi feita para te levantar. Ela foi feita para te estabelecer sobre a terra como um governo de domínio. Foi isso que Jesus fez. Ele diz, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E se alguma coisa mortífera você beber, não vai te causar dano nenhum. Por que você quer uma base bíblica para se destruir? Você entende? Precisa ficar atento àquilo que Deus está fazendo na terra. Ele já te entregou poder e autoridade. Os serafins, eles levam para uma adoração de um Deus pessoal e não de um Deus de governo. Deus vai fazer para mim. Você entende? Deus não precisa fazer nada para mim. Eu estou em Cristo. E tudo que está em Cristo está liberado como autoridade sobre a minha vida. Agora, se você ainda acha que a tua vida precisa de algo a mais, é porque você está evidenciando um egoísmo. Sai do egoísmo e entra debaixo de cobertura, aonde tudo aquilo que estava planejado contra a igreja perde todas as forças, porque o guarda de Israel não dorme. Quando você entende esse poder de Deus, todas as outras coisas ficam muito pequenas. Todos os outros demônios, quem são eles diante da majestade do nosso Deus? Quem são os principados e potestades diante do Rei dos Reis? Sabe, não é do príncipe, é do Rei dos Reis, que foi levantado para cuidar daquilo que é dele. Fica a dica aí, sabe? Mical, a mulher de Davi, ela não conseguia evidenciar as vitórias de Davi. Ela não conseguia evidenciar as vitórias do reino. E existe um motivo. Leia lá em 2º livro dos Reis, capítulo 23, no versículo 24. Fala que ela também adorava os ídolos do lar. Quando Davi chegou, vivendo uma vida de vitórias, de conquistas diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, Mical estava na janela assistindo ele ser um vencedor. E ela não conseguiu participar. E aí você vai ver por quê. Quais são as raízes que evidenciavam que Mical estava distante do coração do seu marido quando o coração do seu marido agradava a Deus. Era porque ela carregava os ídolos do lar. Ela estava achando que ele ficou muito tempo fora de casa, gastando muito tempo com outras coisas que não era a família, ela mesma, porque ela não tinha filhos. E ela se tornou estéril exatamente por causa do seu egoísmo. Ok? Fica a dica aí. Gente, forte demais. Beijo, até a próxima.